Fala pessoal, tudo bem? Hoje o podcast é com o nosso amigo Guilherme, professor da Escola de Finanças Crown. Hoje nós vamos estar falando de finanças à luz da Bíblia, vamos estar falando como ser mordomos do Senhor com nossos recursos. O Guilherme, ele trabalha na área comercial, a gente vai estar falando um pouco da área comercial, de finanças. E aí, Gui, tudo certo? Tudo bem? Muito bom estar com você aqui hoje Opa, e vamos lá vamos para conversar com o cima. pessoal. Vamos sim. Ô Gui, como eu disse, né, você é professor do Crown. Para quem não sabe, o Crown é uma escola de finanças, né, da Faculdade da Família, se eu não me engano, Isso, né? isso. E dentro dessa Faculdade da Família existem alguns cursos, né, onde a Nazareno utiliza, né, desse curso da Escola de Finanças Crown, onde temos quantos professores hoje? Hoje pela INCC deve ter em torno de 10, 12 professores, mas assim, a Universidade da Família via transferindo o curso do CRAU, ela tem professores no Brasil inteiro, no mundo, Ah, porque o CRAU ele é americano, né? legal. Então, Para quem não sabe, né, essa escola de finanças é uma escola de finanças ali à luz da Bíblia, né, que ensina, né, e muitos casal fazem esse curso, né, juntos ali para administrar os recursos pessoais ali, ter uma gestão, né, financeira pessoal. Eu não sei se entra um pouco também na parte profissional ali, tudo, mas pessoal eu sei que é, né? isso. Na verdade, o curso do CRAU, ele é bem abrangente nessa área, né? Então, a gente vai pegar um aluno ali e durante 10 semanas a gente vai trabalhar muitos pilares, que ele Aham. vai poder usar na área profissional, vai poder usar na área pessoal dele e levar isso para a vida toda. Só que aí a gente vai trabalhar diversos pilares para ele começar a construir essa consciência e esse conhecimento sobre a visão financeira em cima dos pilares bíblicos, né? Bacana. Ô Gui, então, para a gente iniciar, daqui a pouco a gente fala mais do Crown. Fala a sua trajetória, né? Como que você começou no Crown, né? A área comercial, como você chegou nela. Se apresente aí, por favor. Então, Gui, eu cheguei no CRAU em 2016, 2015 e 2016, né? Eu tava assim, já em busca de alguma coisa, porque eu falei, deve ter em algum lugar, algum curso, ou alguma matéria, ou algum que fale sobre o estudo de finanças com base em princípios bíblicos, né? Porque em 2015 já estava essa bolha de internet, muito conhecimento financeiro, muita informação, mas eu ainda desconfiava e estava certo que tinha princípios que estava fora do que eu acreditava. Então, eu viajei e na viagem eu descobri que tinha o curso do CRAU. Quando eu voltei para Campinas, eu falei, eu vou atrás de saber onde tem. E aí eu, na Nazareno, descobri que E você já já fazia tinha. parte, Não, não? não. Aí porque eu comecei no CRAU como aluno. Ah, Como legal. aluno. Como Aí aluno. depois, você nem fazia parte da Nazarena ainda. Não, na verdade eu cheguei na Nazareno em 2015 para fazer o curso. Ah, bacana. Aí comecei aquele processo de fazer o curso, comecei a fazer amizade com o pessoal e aí acabei entrando no curso, depois me interessei, fui fazer líder em treinamento, porque o CRAU ele funciona da seguinte forma: você entra como aluno, depois você vai ser treinado e aí depois você vai poder estar lecionando aula e acompanhando turmas, né? Uhum. Então, lá em 2015, quando eu cheguei no CRAU, aí que eu fui descobrir qual era a minha real situação financeira mesmo. Muito cartão de crédito, tinha 5, 6 cartões de crédito, vencendo em diversos Datas. datas, não tinha limite, então tinha que ter vários para poder completar alguma coisa. Aham. E aí que eu comecei a abrir os olhos para descobrir como é que estava a situação financeira mesmo, minha de verdade. Ah, bacana. E quais são os fundamentos do crawl, né? Como que se passa esse curso? Como que ele é estruturado, os Isso. pilares? São 10 semanas, né? São 10 Aham. semanas. Então, por exemplo, o pilar do CRAU é Lucas 16 e 11, que é: se você não é digno de lidar com a riqueza desse mundo ímpio, quem vai confiar para você as verdadeiras riquezas? Então, o princípio do CRAU é mordomia. Ah, E durante 10 semanas,
numa ordem sequencial, lógica e correta, você vai aprender princípios financeiros. Mas os alunos chegam ansiosos, preocupados com, eu preciso fazer planilha, tal. Eu falei, não, vai chegar a época da planilha. Mas a gente começa a trabalhar os pilares básicos. Então, por exemplo, qual é a parte dele, do aluno, do ser humano, da pessoa, qual é a parte de Deus, né? Porque quando você fala de mordomia, você pensa assim, se eu sou mordomo, eu já não sou mais dono. Então, nas primeiras semanas, o aluno vai ler um livro que chama O Seu Dinheiro. Então, nessa Já hora, o comecei a aluno. ler esse livro, não terminei. É, e é Preciso um livro muito terminar. bom. Pode, É. pode terminar que você, assim, eu falo para o aluno que se você ler esse livro, você já vai falar assim, tem muita coisa que eu estava aprendendo errado, ou aprendi com os meus pais, ou você vai descobrir que tem muita coisa errada. Então, ele deixa de ter as posses e ele passa essas posses para Deus, porque não é nosso. E a consciência da mordomia vai muito além do dinheiro. A gente vai trabalhar isso com um aluno. É uma É, psicologia, né? Lidar exa- com o dinheiro, é, né? na verdade, assim, não só a parte psicológica, mas toda até a parte operacional, como você resolve situações, que inclusive o livro fala e depois a gente trata com o aluno, porque tem muito que o aluno não sabe. Porque a gente aprende a finanças com os nossos pais. E os tempos vão mudando, só que os princípios bíblicos não mudam. Então a pessoa pode seguir esses princípios, e a gente tem alunos de todas as idades, e eles seguindo esses princípios, eles São têm 10 resultados. princípios? Não, na verdade são 10 semanas. Há semanas. É, basicamente a gente vai trabalhar a parte do ser humano, a parte do homem, a parte de Deus. A gente vai trabalhar essa parte de mordomia com o aluno. A gente vai trabalhar a parte de dívidas. Então, como que o aluno vai fazer para sair das dívidas? Olha, eu descobri que eu tenho dívidas, eu descobri que não, como que eu vou fazer? Você vai trabalhar a parte de conselho, a parte de honestidade, a parte de investimento, a parte de trabalho. Muitas pessoas não sabem trabalhar. Então, são diversos princípios que o aluno vai ter que lidar. Qual é a perspectiva desse aluno? O que ele vai tratar com os filhos, né? A gente pode falar alguns pontos que for mais interessante, mas nessas 10 semanas ele vai começar a construir um alicerce de conhecimento e aí em cima desse conhecimento ele vai começar a tomar as melhores decisões. É que, igual você citou, né? Pode ser inúmero o caso do problema financeiro. Pode ser uma pessoa que ganha muito e não vê o dinheiro, problemas com cartão de crédito, igual você citou, que muita gente tem. Pode ser que a pessoa precisa trabalhar mais, às vezes, né? Para completar a renda ali, dependendo, a pessoa não consegue mais enxugar o custo. De fato, ela precisa gerar mais renda, né? Ou pode ser investimento que ela está investindo de forma errada. É um assunto assim muito abrangente, né? Pode ser inúmeras as coisas, o problema que está acontecendo com a pessoa, né? Isso, na verdade, assim, e o pior é que o que vai acontecer? Por exemplo, vamos pegar o caso do cartão de crédito. Vamos pegar É o maior problema, você acha? eu vou pegar alguns pontos que você falou e aí a gente vai conversando com o pessoal. Então, por exemplo, uma coisa que tirou a minha coragem de comprar parcelado, seja no cartão de crédito ou seja no boleto, qualquer forma de Independente. parcelamento. Toda pessoa que compra parcelado, ela diminui o salário dela. Mas como isso funciona? Digamos que o seu salário, vou usar um exemplo para ficar fácil. Digamos que o seu salário seja R$ 1.000 por mês. E aí, naquele mês de janeiro, você decidiu que você vai comprar uma televisão de R$ 1.500. Você fala assim: olha, eu não tenho dinheiro para comprar uma televisão de R$ 1.500. Mas eu fui lá, conversei com o vendedor, ele falou: vai fazer 10 vezes de 150 para mim. Agora eu ganho 850. O seu salário acabou de baixar para 850. Só que assim, psicologicamente, como você falou, a pessoa fala: qual que é o seu salário? Ele fala assim: R$ 1.000. Não é mais R$ 1.000. Durante os próximos 10 meses, o seu salário é 850. Só que aí a pessoa esquece que ela tem que ir no supermercado, ela vai pagar o aluguel, ela vai pagar o condomínio. Ela esquece que ela tem que pagar água, luz, telefone, transporte, gasolina. Ela Daqui um esquece. mês, um mês acaba a emoção da TV, ela quer outra coisa. Exatamente. Então, quando o aluno ele começa a perceber esse tipo de coisa, ele percebe que, opa, peraí, tem muita coisa errada. Estou fazendo alguma. Ele começa a perceber que o salário dele diminui a cada parcela que ele faz, o salário dele vai diminuir.
Só que o que acontece é que no decorrer do tempo, ele vai ajuntando várias parcelas. Porque se você parar para pensar, a compra de supermercado, ela é uma parcela. Você não vai deixar Nunca de vai parar. comer, você não vai deixar de pagar a conta de água, de luz. E aí, qual é o malabarismo que a pessoa que começa a ficar endividada vai fazer? Um mês ela põe no cartão de crédito, outro mês ela põe no boleto, outro mês ela paga atrasado, no outro mês ela usa o limite do banco e o salário dela vai encolhendo. Vai chegar uma hora que, se ela não puxar o freio de mão e pôr o pé no freio, ela tá devendo para todo mundo. E aí ela só faz para pagar a dívida. E aí, geralmente, as pessoas começam a cortar onde não pode, diminuir a compra de supermercado, começa a atrasar uma conta de água, de luz, telefone, e aí começa é, um Entra, ciclo é vicioso. vicioso, uma bola de neve, aí E fica mais difícil. uma coisa também que eu vejo é que as pessoas não sabem interpretar o que as pessoas falam na internet sobre finanças. Por exemplo, você citou cartão de crédito. Eu já vi pessoas falando para comprar no cartão de crédito. Por conta da milhagem, né? Tem gente que fala, ó, se você comprar em 12 vezes, você tá ganhando, porque a inflação vai subir daqui 12 meses, um exemplo, e você vai estar pagando parcelado. Mas isso funciona para quem tem uma renda, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma renda bacana e consegue fazer essa gestão, faz até sentido, né? Ela ganha milhas, faz sentido ela diluir, porque de fato a inflação vai subindo, você vai pagar menos no produto, digamos assim, né? Pagando parcelado. Só que se a pessoa não tem o controle disso 100%, isso não cabe para ela, né? E às vezes a pessoa vê um conselho desse para uma pessoa que tem outra patamar de renda e quer colocar dentro da situação dela, né? E É, aí vai. uma coisa que eu falo para o aluno é, se você quiser usar cartão de crédito, se o seu limite é 10 mil, você precisa ter 10 mil lá pronto. É, Você quer ter um cartão de crédito de 20 mil de limite? Tenha 20 mil guardado lá. Para uma emergência, você vai cobrir aquele cartão. E aí, por quê? Às vezes a pessoa ela tem o limite de 10 mil, os 10 mil estão em uso, mas o salário dela é R$ 1.000. Então, e aí, um ponto muito importante. Outro dia, uma aluna falou assim: Olha, eu não tenho dívidas. Todas as minhas parcelas estão em dia. Aí ela tava falando: Olha, eu tenho a parcela da minha casa, tenho a parcela do meu carro. Aí eu falei: Tá, mas e se amanhã você perder o emprego? Isso que estava em dia já não está mais em dia. e não ter Então, reserva também. exatamente, precisa dessa consciência que às vezes o aluno ele acredita no salário que vai cair. E A muitas fé. vezes, e às vezes eu falo para ele, era melhor você acreditar na conta que você tem que pagar, porque a conta você vai ter que pagar. Agora, o salário, tem que saber se o seu patrão vai pagar, se a empresa tá tudo em dia, porque conhecendo a realidade dos alunos, e muitos têm empresa também, você percebe que às vezes o aluno ele é funcionário de uma empresa que está há um mês de quebrar e ele não sabe. Aquela empresa, se aquela empresa, se ela perder um cliente, aquele aluno que é funcionário daquela empresa, ele não sabe, mas ele vai ser mandado embora. Tem muitos alunos que não sabem, mas o patrão dela, assim, tá no limite, não tá, quase não tá conseguindo recolher fundo de garantia, toda essa situação. Então, é, essa visão o aluno precisa ter, e qualquer pessoa precisa ter, quando se trata de Sim. finanças mesmo. Você citou, né, que cada época tem uma prioridade. Cada época ali você vai ter um padrão de sociedade, né, de despesa, tudo. Você acha que o que a gente está vivendo hoje, nessa geração, você acha que o consumo online, a oferta dentro de uma rede social, dentro de uma plataforma, você vendo produto o tempo todo, isso aumenta o consumismo ou você acha que não? Aumenta, e inclusive a gente tem uma semana que a gente fala só de dívida, porque o CRAU ele vai seguir uma sequência lógica e obrigatória para que o aluno consiga fazer ali as 10 semanas. E muito antes de investimento, muito antes de trabalho, a gente trata com o aluno o aspecto da dívida. Porque se o aluno não conseguir resolver a parte de dívidas ou não criar uma estratégia, ele vai cair nessas armadilhas de banner de rede social, compra online. Hoje, se você for olhar os princípios de marketing para a pessoa ali que está te vendendo um produto, para ela trabalhar com você,
ela tem uma série de estratégias. Ela vai mostrar aquele produto sendo usado na rede social, ela vai pagar um influenciador para falar bem daquele produto, Condição de pagamento. condição de pagamento. E o que a pessoa não sabe é que existe toda uma estratégia para que ela compre. Então, se o aluno não tiver, se a pessoa não tiver pronta e atenta a isso, ela vai cair em mais situações de compra. Sim. E é normal que ela vai cair mesmo, porque existem estratégias psicológicas que é passado para a pessoa que está ali acessando aquela rede, para ela realmente falar, "Ó, eu estou realmente precisando dessa TV, eu estou realmente precisando trocar de carro, eu estou precisando de uma cadeira nova, e as necessidades são muitas, E né? a pessoa que ela identificou ali que ela chegou num ponto endividada, tá no fundo do poço ali, e ela precisa sair. Qual que é o roteiro básico, assim, Gui? Você, pô, mapear o que você deve, colocar a ordem, né? Tem gente que fala, né? Ver o que tem juros, o que não tem, o que tem que conversar, o que não dá para conversar, o que eu vou priorizar, o que eu não vou, né? Aumentar a renda. Qual que é uma estratégia? Não existe estratégia, cada situação é situação, né? Mas um roteiro básico que a pessoa tem que se dar conta ali. A gente brinca, né? Se a pessoa descobriu que está devendo, a primeira coisa que ela tem que fazer o curso do grau, não vai ter como. É, Mas assim, a pessoa percebeu que está endividado. É, como que a pessoa percebe que está endividado? As contas não casam mais. Acontece alguma coisa e essas contas começam a atrasar. A pessoa tem uma água, uma notificação de água que vai cortar, de luz que vai cortar, é um cartão de crédito que vence, é uma cobrança do banco. Então a pessoa chegou nesse ponto, ela percebe, querendo ou não, tendo planejamento ou não, que ela está endividada. Então, primeira coisa, seguindo princípios bíblicos, ela vai ter que orar. Em segundo lugar, ela vai ter que fazer um mapeamento de tudo, que é o mais difícil aí que é o pra mais galera. difícil. Porque normalmente a gente fala assim, anota tudo que você gasta. É muito complexo porque as pessoas anotam as coisas grandes. Ah, eu tenho a casa, eu tenho o carro. E aí, quando você olha aquilo numa planilha ou no papel, que eu tenho alunos que fazem em papel. Quando você olha, você fala assim: você não está me contando toda a verdade. Tá faltando coisa aí. E aí ele fala: é porque todo sábado eu vou não sei na onde. Todo domingo eu vou no shopping. Toda sexta-noite eu como um lanche. E aí você começa a ver aonde que Ele tá. só coloca os pilares, né? Exatamente. Então, assim, precisa fazer um levantamento do que ele realmente tem. A partir desse levantamento, e aí no curso a gente explora como é que ele faz esse levantamento, ele vai ter que começar a criar estratégias para reduzir essa dívida. Mas assim, reduzir a dívida não necessariamente só cortar gasto. E como a gente falou aqui anteriormente, muitas vezes ele vai ter que trazer novas rendas, né? Ele vai ter que trabalhar melhor. Se ele é um autônomo ou se ele é um profissional de uma empresa, ele vai ter que começar a escalar. O que que eu faço para eu crescer na minha empresa? O que que eu faço para eu vender mais? Porque de uma hora para outra ele vai precisar aumentar essa renda dele para ele cobrir. E depois que ele criar esse plano, ele precisa compartilhar com todo mundo que está com ele, com família, para E ele as poder pessoas, começar a às vezes, executar. elas não se dão conta das coisas pequenas, igual você falou, né? Vai assinando Netflix, assina outro, assina aquilo, coloca um ou outro. Quando vê, só de assinatura, ela já conta que ela não paga por mês. E eu vi o pessoal comentando sobre esse assunto, eu achei bem interessante, que sempre que você fecha algo assim de assinatura mensal, por mais que seja R$ 30 por mês, você tem que pensar ali quanto que isso custa no ano, né? Então você não tem que pensar que é 30 por mês, você tem que pensar ali que é R$ 360 no ano, né? Isso. E muitas vezes a pessoa só fala, trintinha só, tranquilo, dá para assinar. Aí esquece de cancelar, para de usar, assina outra coisa, né? E isso o cartão de crédito ali vai crescendo, vai se tornando um custo, né, bruto ali, somando tudo e perde a mão, né? Já teve casos de alunos, e pode ser o caso de muita gente, que só em serviço de assinatura vai quase meio salário mínimo. Então, a pessoa assina um No ano, streaming, então, no ano ele perde lá um, dois salários naquela coisa pequena. Então, por quê? Ele assina um streaming que tem uns vídeos que ele gosta.
Mas aí ele precisa de um outro streaming, porque tem outros filmes que ele gosta que não tem. Aí ele quer ver um filme e esquece de cancelar. Aí vai Exatamente. ficar. Põe o cartão de crédito e aquilo vai cobrando, e como é pouco, às vezes ele olha uma fatura cara, ele tá preocupado lá com o volume da fatura. Então ele não olha 16 ali, 30 ali, 14, então é complicado também. Então, assim, na hora do levantamento ele descobre muita coisa. Se o cartão de crédito o país alinhasse de acordo com o salário, né, tivesse regra para isso, seria muito mais fácil, né? Você ter uma montante de quanto você ganha ali e o seu salário não poder passar disso, né? E o que geralmente a gente vê entre os alunos é que os limites de cartão de crédito são muito fora da realidade. E eu vejo que nos Estados Unidos, eu não sei se ainda é assim, mas você usa o crédito só com compra à vista, né? Você não pode fazer em 10 vezes, pelo que eu lembro, né? Tem lugares que lá eles assinam, né? É, Eu vou pagar o produto e aí você tem uma assinatura mensal. Mas o que aconteceu é que, principalmente no Brasil, né? Você vê que a cultura de parcelar, né? Eu vejo pessoas parcelando compras no supermercado. tem gente Então, que compra um iPhone 24 vezes, cara. hoje tem iPhone por assinatura, né? É, E aí eu fiz as contas outro dia, ó, é assustador. Tipo então. assim, o valor você assusta. O valor, você paga quase 3 iPhone. E o cara quer. E o pessoal compra. E assim, faz sucesso, né? É verdade. O Gui, outra coisa que a gente está falando é de renda, né? E eu acho que a gente estava na escola de liderança também, e a gente estava falando sobre isso. Às vezes, você não está num emprego ali que a renda não está atendendo a sua despesa, ou você quer algo a mais para conseguir juntar, investir, independente da situação que você está. E a gente está falando das situações, por mais que assim que existe um piso salarial baixo no Brasil, né? Se você for pegar a base salário mínimo, que grande parte ganha isso, né? Da população brasileira, existe possibilidades para a gente estar ganhando mais hoje, né? Não só investindo, mas também assim é o que a gente estava citando. Tinha um aluno nosso que ele falou: eu preciso complementar a renda para conseguir, né, dar conta ali das minhas despesas familiares sobre alguma coisa. Daí a gente começou a citar exemplos. Uber, no caso desse aluno, ele fazia Uber. Ou se você tem alguma mão de obra que você sabe fazer, você pode estar ali, né, fazendo uma mão de obra, alguma coisa que você saiba. Tem gente que dá aula, cara, tem gente que trabalha de dia, dá aula à noite. A gente estava citando até um exemplo que parece que a Mercado Livre e a Shopee eles treinam você e se você quiser participar da linha de produção, freelance, tipo, no final de semana você pode. Se você tiver, não sei se tem que ter um treinamento básico, mas na parte de embalagem, né? A Até a de parte de logística. Você área de pode pegar logística. seu carro e fazer Você entrega. pode fazer entrega hoje em dia, não só de moto, de caminhão, de tudo, cara. Se você for ver, né? Hoje tem o Uber, que é carro, tem de moto, tem entregas, igual você falou, tem aquele Lala Move que você pode comprar um caminhãozinho ou um carro aberto para fazer mudança, que é um aplicativo que já dá o preço. O cara, igual você falou, inúmeras situações. Então, assim, às vezes você vê a pessoa ali procrastinando, né? Pela falta de recurso, mas ela não usa o tempo livre dela para resolver a situação. E claro que todo mundo quer descansar no final de semana ou à noite e tal, mas quando você está numa situação dessa, você tem que ter um hiperfoco em ganhar mais para tentar sair da dívida e tentar fazer gestão também para reduzir os juros, para ordem de prioridade de pagamento, para conseguir sair da situação, né? Então, é uma outra parte que a gente estava citando, até complementei, que às vezes a pessoa simplesmente se prende que trabalha já de segunda a sexta, 8 horas por dia, e não consegue caminhar 1 quilômetro a mais ali, não abre mão do descanso, né? Inclusive é importante, porque se você, no Crow a gente vai trabalhar muito isso. Se chega final de semana, você quer sair, você não quer buscar uma renda extra, você não quer estudar para melhorar teu trabalho, para você ganhar mais,
E se desenvolver como e se profissional, desenvolver como que profissional, é outra é forma. outra forma, porque se você crescer no seu trabalho também é uma forma de aumentar a sua renda. Mas eu acho que a melhor forma de não gastar é trabalhando no final de semana. Há casos Você, que porque aí é 200%, né? Você deixa de gastar e ganha no É, lugar. mas aí a pessoa não pode ter aquele negócio de se premiar, né? Ah, não, Não, eu trabalhei, agora eu eu vou. mereço. Eu mereço, porque esse eu mereço é perigosíssimo, né? Então, assim, é importante que. O que acontece é que, assim, às vezes eu vejo que, em muitos casos, a pessoa, principalmente já quem tá com família, e tá na situação de dívida, é envolver a família. Precisa envolver a família. Porque o que vai acontecer é que se a família souber da real situação, e a gente discute isso muito no CRAU, tipo assim, você tem que engajar a sua família. Olha, nós estamos devendo. Então qual é o nosso objetivo? Ó, a partir de agora a gente vai comer em casa, nós vamos fazer um prato diferente, mas a gente vai comer em casa. É muito É, importante fazer o crown em casal, né? Quem é casado. isso. Porque aí você vai envolver a esposa, você vai envolver o esposo, você vai envolver os filhos. Ó, gente, ó, vamos ter uma consciência aqui e tal. Só que assim, é muito importante a pessoa trabalhar para ela reduzir ou eliminar 100% uma dívida. Só que assim, se a pessoa não trabalhar para ela criar um objetivo, ela vai entrar em dívida de novo. Então, por isso que é importante envolver a família. Olha, nós vamos reduzir a nossa dívida, porque no final do ano que vem a gente quer fazer uma viagem. E você começar a trabalhar com a sua família, esse propósito dessa viagem, o propósito desse novo desejo da família. E vocês manterem esse sonho ativo. Então, tá sempre falando com os filhos sobre a viagem, sempre falando com a esposa. Olha, os detalhes, olha, nós vamos poder fazer isso, nós vamos visitar tal lugar, nós vamos fazer isso. Por quê? É essa alegria da sua família de estar trabalhando num projeto que vai ajudar a sua família também a auxiliar no projeto da redução da dívida. Por quê? Muitas pessoas, elas têm o objetivo de reduzir a dívida e eliminar depois, mas quando termina essa dívida, ela praticamente não sabe o que ela vai fazer. Ela não sabe se ela vai investir esse dinheiro, e aí nessa hora a pessoa pode fazer um investimento errado, porque existem princípios para você fazer o investimento. Lembra que o dinheiro não é seu. Então, quando você entende que você é um mordomo e que o dinheiro não é mais seu, você passa a falar: o que eu vou fazer com esse dinheiro que agora está sobrando? Então, se você não tiver nada para em mente, não tiver um projeto com a sua família ou você mesmo, quando esse dinheiro sobrar, você vai perder esse dinheiro, porque você não sabe o que fazer com ele. Então, é importante que, para você sair das dívidas, você faça esse planejamento, mas você também tenha ideia do que você vai fazer no dia um, que é o dia que acabou a dívida, é o dia que não tem mais aquele monte de gente ligando. Porque a tendência, em todos esses anos que a gente vê no CRAU, é que o aluno, quando ele segue os princípios, ele vai lá e realmente ele consegue encerrar as dívidas dele na proporção que cada um consegue. Só que depois ele, invariavelmente, em um ciclo, que você vê esse ciclo desenhado certinho, o aluno vai entrar em dívida de novo, porque ele não tinha um próximo passo. E é preciso construir esse próximo passo, um projeto. Quero fazer uma viagem, quero abrir um pequeno negócio, eu quero melhorar a minha casa. Tem que ter um objetivo, porque senão ele passa direto e ele pode cair em dívida de novo. Sim. A gente citou das compras online, né? Um outro fator assim que eu acho que acaba atingindo o fator emocional das pessoas é a comparação na internet e a exposição, né? Em redes sociais. Então, às vezes fala, nossa, o casal tá viajando lá, fulano tá fazendo tal coisa, trocou disso, trocou de carro, comprou isso, comprou aquilo. E a pessoa acaba se colocando numa bolha que ela também precisa daquilo. Mas muitas das vezes a pessoa não sabe o que aquela pessoa abriu mão, né, para estar fazendo aquilo. Eu falo isso porque eu e minha esposa a gente tinha planejado uma viagem, né? A gente fez um mochilão na Europa lá, a gente rodou 12 países, ficamos mais de 30 dias. Foi agora em outubro. E assim, a gente planejou muito isso. A gente está falando dessa viagem há muito tempo. A gente queria ir antes da pandemia, né, fazer essa viagem. Quando a gente namorava ainda, não deu, a gente foi prorrogando, fez este ano. Então, assim, a gente abriu mão de várias coisas, a gente se planejou, a gente foi comprando, né, devagarzinho, os hotéis, tudo.
e abrindo mão de restaurante, ó, vamos segurar. É o Isso. objetivo que você falou. Era um sonho que a gente tinha antes de ter filho, tudo a gente queria fazer essa viagem e, ó, a gente vai fazer essa viagem. Então, a gente não dá pra gente ficar indo em restaurante todo final de semana, vamos ficar mais tranquilo. Final de semana até a gente usa um pouco alguns aí para planejar essa viagem, que tem que comprar as coisas, fazer roteiro, itinerário, tudo. E focamos e fizemos, graças a Deus, né? Deus abençoou ali, deu tudo certo. E às vezes a pessoa vai olhar aquela viagem ali, postando o mês inteiro, postando Só foto, vê e aquele finalzinho. "Ah, o cara tá rico, É, ou nossa, minha vida tá horrível, todo mundo faz isso, tal. E não, cara, é uma questão de abrir mão, é uma questão de prioridade, de foco, entendeu? E atrapalha muito, eu acho, a pessoa que não sabe administrar o que ela vê, né? Porque nada cai, cara. É igual a gente fala lá na empresa. É, quando a pessoa é rica, um exemplo, né? Ou ela trabalhou por isso, ou alguém trabalhou por isso e ela teve isso como herança, mas alguém teve que trabalhar, alguém teve que fazer gestão, alguém teve que fazer as coisas. E atipicamente pode ser algo, né, de maneira ilegal, mas assim, via de regra, alguém teve que trabalhar, né? Então, assim, tem que ter planejamento, tem que ter foco, tem que construir ali. E as pessoas têm que parar de achar que na vida da outra pessoa é fácil, entendeu? a rede social hoje, ela criou um Eu acho que é o holofote. pior, É, ela criou e assim, tem muitos que usam a estratégia de fazer um jejum de rede social. né? Desliga o Instagram e, Quem não sabe e, esque- é, administrar isso. e desliga. Desliga. E é Porque difícil, né, Gui? Não é, é julgando. Às vezes também já passou na minha cabeça, em momentos que eu tava endividado, assim, eu falava, cara, minha vida, pelo amor de Deus, tá difícil, hein? Você vê fulano, isso, aquilo, isso, principalmente na pandemia, tinha gente estourando, tinha gente quebrando, né? Aí você vê na internet tudo isso acontecendo. e todo mundo, e uma coisa que a gente fala no Crown, que a gente fala, a gente tem uma semana que a gente trata de trabalho, né? Então, para quem que a gente trabalha? A gente trabalha para a gente mesmo ou a gente trabalha para o Senhor? E quando tem essa perspectiva de para quem eu trabalho, muda, vira a chave. Você vê que a pessoa fala assim: olha, estou trabalhando, mas estou trabalhando bem. Porque às vezes a pessoa tem esse objetivo de fazer uma viagem, de ser igual às outras pessoas, mas ela não vê o quão dedicado aquela pessoa que está viajando, ou no seu caso que você planejou, ela não viu tudo que foi feito. Então, o problema da rede social hoje é que ela põe um holofote em cima do sucesso e não põe um holofote em cima do trabalho, do É, planejamento, da gestão, da dedicação, do sacrifício, nos porque bastidores, os né? bastidores, exatamente, você não vê os bastidores. Ah, quantos finais de semana você ficou sem ir no restaurante? Quantos finais de semana vocês fizeram arroz, fizeram mistura, fizeram Mas isso que é salada, tudo em legal, casa, a gente fez entendeu? esse sacrifício, mas feliz, porque a gente tinha O objetivo. a linha de chegada, entendeu? As pessoas têm que ter linha de chegada. Exatamente. E para os filhos, por exemplo, é uma coisa que Porque senão a vida, desculpa, mas a é vida fica sem graça, né? exatamente Igual você falou, eu tenho o objetivo de empreender, eu tenho o objetivo de fazer uma viagem, eu tenho o objetivo de ter um filho, igual você falou. isso. Você imagina um filho olhando um pai que só está poupando. É, não faz Não sentido. faz sentido para a criança, para o adolescente. É. Agora, quando ele entende que existe um planejamento, meu pai está poupando. Esse final de semana a Mas a gente vai gente. mudar para uma casa melhor. Isso, a gente vai mudar para. Eu vou mudar para uma Eu vou cidade ter meu melhor, vou ter quarto. meu quarto. Então, já cria um sentimento de benefício. E essa criança, quando ela crescer, vendo esse planejamento, você vai ter filhos melhores financeiramente. Porque o que eles aprendem Pelo com menos ele vai você. ter vivenciado. Isso, isso. Mas eu posso falar para você, assim, que eu vejo de alunos que realmente viram e os filhos seguem. É. É, Do lado bom e do lado ruim, né? isso, isso. Porque, assim, não é incomum que filhos endividados tenham pais Endividado. endividados. Ou com uma restrição financeira muito grande. Porque quando você tem um pai que ele tem uma restrição financeira muito grande, aquele pai que tudo é regrado, tudo é contado, tudo segurando no máximo, porque alguns princípios precisariam ser trabalhados ali. Talvez o seu pai não teve a oportunidade, mas você vê, está fazendo o curso do CRAU, você vai ter acesso a coisas que no passado não teve.
ele vai desenvolver princípios que vai ajudar os filhos. E isso cria filhos livres financeiramente, porque os filhos começam a entender sobre finanças de uma maneira que os pais talvez não conseguiam passar para você, né? Ou a vida dele pode mudar muito. Por exemplo, no meu caso, eu tinha uma vida financeira muito organizada, né? E quando eu comecei a empreender, meu cenário mudou completamente. Isso. Porque antes eu tinha, chegava dia 5, você tem seu salário e se pega aquilo, isso é pro cartão, isso é para isso, tal, tal, tal. E vou guardar tanto e vou gastar tanto. Quando eu comecei a empreender, as entradas eram diárias. E as contas da empresa era também diária ou semanal. E para eu saber quando eu ia fazer minha retirada ou meu prolabore, alguma coisa do tipo, era muito difícil. Então, assim, aí já vira outro cenário, né? Aí você entender da gestão da empresa para conseguir fazer sua gestão pessoal. Aí você tem dois problemas, na verdade, que você precisa organizar, né? Então a pessoa tem que observar tudo isso, né? Porque se ela está empreendendo ou se ela é PJ, ela Isso. tem que saber que a entrada dela é variável, né? Se ela trabalha numa empresa, ela tem outro fluxo de caixa. Então entender seu cenário e como que funciona também né, o seu formato ali é muito importante, né? E aí você tocou um ponto importante, que é a questão do pessoal que é Eu demorei, cara, PJ. para pegar. Demora. Mixe, demais. Demora porque, assim, o que acontece? Muitas vezes os nossos pais não eram empresários É, ou empreendedores. Então, o que que vai acontecer? Em geral, você vai aprendendo aos trancos e barrancos, é. né? E assim, a questão da confusão financeira entre. A gente tem muitos alunos que são empresários, e essa mistura da pessoa Da renda, né? física, da renda da pessoa física com a jurídica, é muito comum. E, na verdade, o aluno ele começa a ter consciência disso, que ele lá na empresa, ele precisa trabalhar para ter a renda da empresa, né? E quando ele esse dinheiro que ele recebe, o que sobra, o que ele pode, vai para a pessoa física, ele também precisa ter gestão. Então ele precisa ter dupla gestão. E ele precisa seguir ainda mais os princípios bíblicos de gestão, de mordomia, de não entrar em dívida, de não fazer mais do que ele pode, de trabalhar corretamente. Por quê? Muitos alunos, às vezes, eles quebram o caixa da empresa, porque na pessoa física eles também já estão quebrados. E você vê que os princípios que eles deveriam estar seguindo de gestão, de não entrar em dívida, de contentamento, que é uma coisa que a gente trabalha muito no CRAL. Qual que é o contentamento dessa pessoa? Eu preciso realmente desse equipamento, eu preciso dessa televisão, eu preciso trocar de carro. E aí é interessante que o aluno começa a perceber que esse padrão que ele replicava na pessoa física pode ser replicado na pessoa jurídica. A gente tem muitos alunos que descobrem isso. Lá na quinta aula, na sexta aula, os alunos começam a ter uma consciência de modelo financeiro. E quando eles descobrem o modelo financeiro, com base nas aulas que eles estão tendo no CRAL, eles começam a perceber, ó, tá faltando honestidade no meu trabalho, tá faltando um maior empenho no meu trabalho, tá faltando uma melhor gestão. Se você pega a parábola dos talentos, você vê que o Senhor ele distribuiu os talentos de acordo com a capacidade. E isso é assustador, porque ele não deu 5 talentos para o cara que conseguia trabalhar com um talento. Não, o que conseguia trabalhar com 5, ele deu 5. O que conseguia trabalhar com 2, ele deu 2. E que ele conseguia trabalhar com 1, ele deu 1. Então, quando o aluno percebe que ele precisa melhorar a capacidade dele para ele também gerenciar mais, ele fala assim: olha, eu preciso estudar, eu preciso ser um melhor gestor financeiro, preciso Até cuidar porque em dessa. 10 aulas você não consegue resolver o problema do cara, né? Exatamente. Mas assim, é Mas interessante abre a que visão. abre a visão. Tem alunos que em 10 semanas, em 10 semanas, ele não consegue resolver o problema. Mas você percebe que ele sai dali com uma visão muito clara do que ele precisa fazer. E, inclusive, para você ter ideia, reserva de emergência. A gente comentava sobre reserva de emergência, de 3 a 6 meses. É, eu já tive professores que falavam de 6 meses a um ano. Isso em 2016, 17, 18, 19. Quando chegou a época da Covid, começou-se a pensar: poxa vida, será que 3 meses de reserva é seguro? 6 meses, um ano? E tinha alunos que lá não conseguiam
fazer reserva de emergência. Tem gente, eu falo que eu já vivi isso, só consegue juntar dinheiro pagando alguma coisa. E isso é um princípio errado. É. Teve É, época que eu só conseguia guardar dinheiro se eu estivesse pagando, sei lá, um carro, um é apartamento. isso. Eu não conseguia juntar na minha conta. E isso é um princípio que, infelizmente, a gente aprende na, na vida, Ah, na internet. Olha, se você. E muitas pessoas falam, inclusive da família, ó, se você não ir lá e não comprar e ter aquele compromisso, você você não- não vai ter. Só que qual que é Isso é o. crença, né? Isso é uma crença. E por que que essa crença é reafirmada? Porque só se mostra o holofote. Se você ir lá na concessionária, você vai ver muitos carros saindo. Mas se você ir atrás dos leilões, se você ir atrás das pessoas que estão com problema é, de crédito, se você ir num Serasa, se você ir numa instituição de crédito e fazer o No pátio. levantamento exatamente de quantas pessoas não estão conseguindo segurar É esse mais. dito popular, é muito grande. Então, é uma coisa, ah, não, faz uma dívida, porque se você não fizer, você não vai ter. Só que se você olhar a quantidade de pessoas que não conseguem honrar esses compromissos, é muito grande. É É. muito grande. A pessoa não seguiria. E aí a gente vai trazendo princípios para os alunos para eles realmente deixar essa prática Não é deixar de comprar, né? É se planejar para comprar, para né? comprar. Pra comprar. Exato. E hoje, Gui, tem alguma aula que vocês tratam assim, a questão do medo, de ansiedade, né, em relação ao dinheiro que a pessoa tem? Esses traumas, igual a gente está falando, às vezes é de família. O cara tem medo de não ter, o cara passou alguma coisa ali que ele tá entra na parte de crenças assim que ele fica totalmente bloqueado. Isso pode acontecer de quem tem pouco e não consegue ter muito, ou de quem tem ganha bem e não consegue juntar também. Porque a gente vê aí que eu não sei se é uma pesquisa, tudo que fala que os mais endividados assim, profissionalmente, são médicos, né, grande parte. Porque o cara sabe ali que vai ter um piso, legal quando sair da faculdade e tudo, e o cara já tem um lifestyle lá caríssimo, lá em cima. E tem dificuldade de gerenciar o recurso. Não só aquele cara que ganha pouco. É. Tem cara que ganha 20, 30, 50 mil reais e está endividado, né? Então existe os dois cenários, né? E entre esse fator de ansiedade, de compulsão por compra, o cara quer se satisfazer ou tem medo de alguma coisa. A ansiedade, ela tem um limite. Todos nós temos a ansiedade, principalmente a ansiedade financeira, né? Em geral, nós vamos trabalhar isso em todas as matérias. Todas as semanas a gente vai trabalhar isso. Mas existem algumas aulas específicas. Então, por exemplo, tem uma aula que a gente vai falar de perspectiva. Então, qual é a perspectiva? A pessoa precisa construir uma perspectiva de vida. Por quê? A partir do momento que ela já está resolvendo a dívida dela, ela tem consciência que ela está com uma gestão financeira em dia, e ela tem consciência que o dinheiro não é dela, ela começa a ter menos ansiedade. Porque o que causa ansiedade? A falta de planejamento. É aquele carro que eu comprei que eu não sei se eu vou conseguir pagar. É aquela fatura de cartão de crédito que vai vencer e eu não sei se eu vou dar conta de pagar inteiro. E aí isso gera ansiedade. Agora, a partir do momento que você se coloca no lugar de mordomo, por exemplo, se você ir lá e perguntar para um funcionário de uma empresa, ó, você está preocupado se a empresa vai pagar o seu salário este mês? Ou você está preocupado se essa mesa aqui vai estar aqui amanhã? Ou se essa TV vai estar aqui? O funcionário não está preocupado, porque não é ele o dono. Ele deixou o dono da empresa cuidar dessas coisas. Então, tem um funcionário que vai cuidar da TV, tem um funcionário que vai cuidar da mesa, tem alguém que vai cuidar da água. Então, quando a pessoa ela deixa de ser o dono e passa a ser mordomo, ela sabe que Deus vai prover para ela, desde que ela esteja honesta com tudo o que foi entregue para ela, todas as finanças, toda a parte de gestão. Então, ela vai diminuir a ansiedade. Agora, quando a pessoa não está seguindo princípio nenhum, não faz gestão, não toma cuidado, está sempre comprando parcelado e tudo mais, ela sempre está ansiosa. Por quê? Porque ela tem medo. E mesmo ela tendo medo, ela não vai conseguir sair da bola de neve. Ela vai continuar Sim, preocupada. é bacana. Eu li um livro faz um tempo já do Thiago Brunet, Dinheiro Emocional, se eu não me engano. Dinheiro é emocional, alguma coisa assim. Cara, um livro fininho.
cara lê, se quiser, num dia ali. E muito interessante que, assim, a pessoa que faz o crawl, a pessoa que está em busca disso, ela tem que mergulhar nesse assunto, né, cara? Quem quer sair da dívida tem que ir para cima. E, cara, ele fala de forma breve ali algo muito interessante, né? Porque ele não se sentia aceito ali, Isso. né? E o diabo é o pai da mentira, né? Então ele se colocava numa posição mentirosa, sempre ele queria se posicionar de uma forma que ele não tinha, queria ter o carro que ele não poderia ter para passar uma imagem, né? Ao Que tá tudo contrário, bem. que tá tudo Que bem. tá tudo bem. E isso vai juntando, a consequência chega. Ele fala como que foi todo o processo de reconstrução de identidade com Deus, para conseguir fazer pagar a conta ali, fazer as coisas. Pô, bem bacana, uma dica de livro para quem está começando Isso. 2025, bem legal. E é a frase que o pessoal fala, não sei nem se eu vou conseguir falar aqui. As pessoas compram o que não precisam, né? Para agradar pessoas que elas não gostam e para é assim que é alguma Isso. coisa assim, né? É. É, É que, na verdade, eu acho que a principal parte que você falou é isso. É tipo, compra coisas com o dinheiro que elas não têm não tem para agradar pessoas que elas não gostam. Isso ou não é. conhece ou nem Ou não conhece, tipo, é, porque assim, tem uma frase muito preocupante que as pessoas precisam entender, que quando você está endividado, quando você está quebrado, quem sofre é você e a sua família. E é a sua família que está ali junto com você todos os dias. Não é aquela pessoa que você mostrou seu carro novo, não é aquele lugar que você chegou bem arrumado, não, não é. E eu não estou falando que a pessoa não pode ter um carro novo, que a pessoa não pode ter uma roupa nova e tudo mais para ela se sentir bem. Sim, mas existem momentos que ela vai ter que proteger ela, a família dela, o futuro, né? é. E infelizmente às vezes as pessoas elas querem mostrar que tá tudo bem quando na verdade não tá, né? E tem um ditado assim, né, que o pessoal fala que quando você tá sem nada, todo mundo some, né? As pessoas que você descobre ali, né? Mas eu acho assim, existe duas vias isso daí, né? De fato, você pode perceber coisas quando você está em uma situação pior, mas assim, quando você se coloca numa posição de não ter dinheiro, às vezes é você que está se fechando para o network, de participar nas coisas, né, de ir num restaurante com amigos e conversar. Não é somente as pessoas que se afastam, você se colocou numa posição de se afastar de todo mundo. Porque se o cara teve gestão, um amigo seu, conhecido, e tá conseguindo manter, consegue ter gestão para sair, viajar, essas coisas, não é ele que sumiu da sua vida, você que sumiu, né? Da, da, do contexto que você vivia, da sociedade que você conseguia acompanhar, né? E um negócio legal que você falou sobre lazer. É, Quando a gente fala com os alunos sobre planejamento financeiro, lazer precisa estar no planejamento. Ah, mas eu estou endividado, como que eu vou gastar R$ 50 para ir com o meu filho num parque e ele cinema. comer um lanche? O que acontece? Se você está endividado, você vai fazer o seu planejamento de prioridades. E um erro muito grande é que muitas pessoas cortam o lazer. E o lazer necessariamente não precisa ser R$ 50. Tem muito lazer gratuito. E Você, se você não tem isso daí, você se afoga emocionalmente e você gasta mais. exatamente. Às vezes aquele É igual dia, fazer dieta, né? isso. Às vezes aquele dia que você podia ter ido com a sua esposa num parque, você não precisa ir no parque que é pago. Vai no parque que é gratuito. Levar seu filho, para passear. E a falta desse momento em família faz com que durante a semana você vá se recompensar de alguma forma. Citando até a parte familiar, Gui, as pesquisas apontam assim, que a maior parte de divórcios é em relação à gestão financeira, né? Causa financeira ali que os casamentos se acabam, né? É, e no crawl lá você vê esse cenário, né? O casal tentando se recompor. Essa pesquisa de fato é válida pelo que você analisa aí da gestão financeira? Sim, na verdade, muitos casais, eles estão tentando reconstruir, né, a parte das finanças, e é muito bom que o casal entre junto nessa, porque tem vários casos que vai ou só a esposa, ou vai só o esposo, e aí a gente aconselha, fala, ó, pode trazer o esposo, pode trazer a esposa, ou os noivos que ainda vão. O problema é muito amplo, né?
Pode ser aposta, pode ser vícios, pode Pode, ser falta de trabalho, pode. pode ser. Só, Nossa, só, só uma história interessante, que a gente vai lembrando, né? A gente tinha uma aluna que ela tinha uma empresa. Não vou falar o segmento, porque é um segmento grande, a gente pode contar o que aconteceu com ela, o testemunho, mas não vou citar o comércio dela, ou o ramo, porque ela hoje é grande. sim. Então, ela entrou no curso e os pedidos de oração dela é que ela precisava vender mais, que a empresa não estava vendendo. E aí a gente passou pela nossa parte, a parte de Deus, passou por planejamento, passou por aula de dívida, passou por aula de investimento, passou por aula de trabalho e a gente chegou numa aula específica de honestidade. Chegou no pilar da honestidade. Nessa aula ela desabou. E todas as aulas que passava, o pedido de oração dela, minha empresa não cresce, minha empresa não vai, então, quando chegou na aula de honestidade, ela desabou. Ela quase chorou na sala. Ela falou assim: Olha, tá aí o problema meu. Eu desconfio que seja isso. E ela compartilhou com a gente. Ela falou assim: Eu falo para o cliente que o prazo é tal, eu não cumpro. O cliente liga para mim para falar se semana que vem vai dar certo. Eu falo que esqueci. É Eu fico gestão, né? mentindo. E ela desabou naquela aula. Assim, ela falou: Ó, tô confessando para vocês, eu vou melhorar. Ela pediu ajuda, a gente aconselhou ela e ela começou. É o tal da distribuição dos talentos, né? Ela não Exato. estava dando conta. Ela e outra, ela não distribuía por igual tudo. O produto dela era bom, a equipe dela era boa, tudo dela, só que faltava essa parte da honestidade. E foi muito interessante, porque quando ela corrigiu isso, em poucas semanas, a oração dela mudou. Ela começou a pedir oração, porque ela falou, gente, Sabedoria, não né? falta cliente agora. A empresa tá bombando. Não sei o que aconteceu, mas depois daquela aula eu comecei a dar prazos corretos. Eu comecei a conversar com a equipe. Não, é tal dia, a gente vai trabalhar até meia-noite, mas a gente vai cumprir o prazo. Mudou. Então, é como você disse, são vários pilares. E o aluno vai consertando esses E pilares é e muito aí o resultado importante, aparece. né? Igual você citou, o problema dela é específico. Se acasionou de você ter um tema e resolver o problema dela, Isso, mas poderia não ter esse tema, né? E assim, é muito importante a pessoa buscar um mentor, né? isso. Não só, às vezes a pessoa não tem a oportunidade de conhecer alguém no meio social dela, mas na internet, é uma pessoa que está de acordo com as verdades que a pessoa acredita e se espelhar, né? Eu Isso. falo isso, né, porque quando eu estava nessa situação da pandemia, a empresa estava vivendo uma saúde ruim também, eu precisei de ajuda, cara. Precisei correr atrás ali para resolver o problema da empresa. Teve escolas minhas que fecharam, que deixou uma dívida enorme. Então, assim, foi um momento ali que eu patinei muito, que eu tive que reconstruir. Tive que abrir mão de um carro que eu tinha, abrir mão de tal coisa, disso, abrir mão de várias coisas. E assim, eu falei, cara, é igual o pessoal fala, né? Quando você tá no fundo do poço, é o único Só tem um lugar, você lugar só para tem dar. lugar É, para ver que é para que é cima e para Brasil, não Deus. tem um. Então, você se apegar e ir atrás. Foi na época que eu gostei, me identifiquei muito com a ideia do Brunet, de leitura, do jeito que ele falava e tal, e fui pra cima, né? Li todos os livros, fui em palestra, fui, cara, pro culto, tudo. E ele falava muito disso porque ele passou por isso, de quebrar a empresa e se refazer ali. E me ajudou muito. Então, assim, eu falei, cara, vou me apegar nisso daí, vou me mentorar nisso, entendeu? E ele falava de gestão de conta, tal, ver quem separa banco, separa pessoa, separa, né, conta de necessidade de água, luz ali que vai desligar a sua casa e faz um planejamento, marca reunião, fala como você pode pagar e, cara, fui fazendo isso. Então é muito importante ser mentorado, Isso. né? Cara, porque sozinho não dá, né? E tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas aonde eu vou conseguir isso, né? E quando você está devendo, você não consegue produzir também. Não, você não tem paz. Eu não conseguia vender, porque eu já chegava na empresa Com 10 preocupado, ligação para falar, preocupado, Algo deu errado. Tente preocu- novamente. preocupado, como que eu ia pagar as contas, entendeu? 20 e-mail para responder, É, 10 ligação para. Fica difícil. é. Ô Gui, a gente está chegando ao fim, queria entrar na parte comercial, né, que você entende bastante, mas a parte de venda vai ser para outro dia. Mas eu queria que você deixasse para gente, né, antes de chegar ao fim,
sua visão de prosperidade, né, à luz da Bíblia. Você fala sobre finanças no curso do Crown. E o que é prosperidade, né? Porque a gente quer ter recursos, a gente quer viajar, a gente quer fazer várias coisas. Mas o que é prosperidade à luz da Bíblia É importante sua pergunta, porque os alunos eles chegam no curso com uma visão de prosperidade financeira? financeira. E a gente começa a trabalhar com eles que a prosperidade não é só para finanças, é finanças, mas não só para finanças. Porque prosperar é você ser completo. Então, você precisa, e por que que o CRAU trabalha essas 10 semanas? Porque a pessoa precisa estar bem na parte da saúde, ela precisa estar bem na parte do tempo dela, ela precisa estar bem com a família, ela precisa estar bem financeiramente, Com a ela carreira com a carreira, a sua parte espiritual com Deus precisa estar em dia. intelectual, Então, quando ele começa a olhar as engrenagens? isso, essas engrenagens que precisam estar alinhadas, ele começa a perceber que a parte financeira é uma parte muito pequena. Não é uma parte que não importa, mas é uma parte que precisa ser colocada no lugar dela. Então ele pega essa engrenagem e fala: essa engrenagem das finanças não é tão importante quanto a saúde, quanto eu cuidar dos meus filhos, quanto eu trabalhar melhor, quanto eu investir intelectualmente, quanto eu ter um lazer com a minha família. Então ele começa a tirar aquele hiperfoco que ele tem em cima da parte das finanças e ele começa a falar: eu preciso abrir meu mundo. Eu preciso trabalhar os outros pilares. E quando ele faz isso, a engrenagem financeira sai da frente dele e ele começa a ter paz. Ó, não, então a questão financeira eu resolvo aqui, sim, sim, sim. Isso eu não vou comprar mais, isso eu vou cancelar. Olha, esse tempo aqui que eu não tinha para minha família, para minha esposa, para meu esposo, eu vou abrir esse tempo. E esse trabalho que eu fazia mal feito, agora eu vou fazer bem. Esses clientes que eu atendia mal, agora eu vou atender bem. Ó, agora eu vou arrumar um tempinho na minha agenda para fazer uma prospecção. Eu vou arrumar um tempo na minha agenda para eu fazer um estudo, para eu estudar um idioma, para eu ler um livro. Então, quando ele começa a fazer isso, ele começa a ir para o que a Bíblia vai falar de prosperidade, porque ele não é para ele prosperar só na parte financeira. Então, Bacana. ele, como está escrito, né? Ele não, ele vai ganhar o mundo para perder a alma dele, para perder a família dele, para perder a saúde dele, não. Então ele começa a equilibrar todos os pilares e aí ele começa Bacana, a ter essa prosperidade que ele busca, né? bacana. Ô Gui, então para finalizar, deixa uma mensagem aí pro pessoal sobre, né, essa questão que nós conversamos hoje. Pessoal que está entrando em 2025, eu quis, né, que o último podcast do ano fosse sobre finanças, porque finanças é o que você falou. A finanças está envolvida em todas as engrenagens, na família, na empresa, no intelectual, em tudo, né? Às vezes você está na igreja, mas você não está com a cabeça ali porque você está com conta, às vezes na família você está com problema no casamento, ou você está querendo crescer intelectualmente, precisa de investimento. Então, assim, querendo ou não, a finanças está em tudo, né? E eu acredito que grande parte hoje da população, por tudo que a gente está passando, tem esse problema aí, porque é algo aí que a mídia bate muito em cima para destruir mesmo, né, a família. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança para o pessoal que está entrando em 2025 e que eles busquem aí se desenvolver nessa área e entender a importância disso. É, um ponto importante, né? Em primeiro lugar, que a gente, independente da situação que a pessoa estiver, a primeira coisa que ela precisa entender é que tem saída. A gente já viu casos de alunos com dívidas milionárias. Então, assim, hoje a gente pode afirmar, o problema que a pessoa tem, Dá. dá para resolver. Então, primeira coisa, acredita em Deus, tenha calma, porque sem calma você também não consegue resolver nada, mas assim, dá para resolver o seu problema. Só nesse bate-papo nosso aqui a gente já falou de muita coisa que a pessoa pode começar. Mas assim, busca ajuda. O curso do CRAU, a pessoa pode fazer. De forma gratuita, inclusive. Porque você compra o material didático. Se a pessoa não estiver em Campinas, eu estou no Rio de Janeiro, eu estou em qualquer lugar. A pessoa pode fazer o curso online, né? Entra, você pode Não procurar faz quem não quer, né? não faz quem não quer. Procura curso CRAU no Google, vai encontrar o nosso site lá, faz a inscrição, procura um professor e outra. Os nossos professores, eles podem mentorar os alunos. Tem muito aluno que a gente acompanha até hoje, conversa,
manda informação. Então, assim, em primeiro lugar, acredita que seu problema tem solução. Não fica aí com seu problema sozinho. Não existe problema sem solução, né, É, cara? o que as pessoas estão passando, outras pessoas já passaram, outros alunos, a gente vê isso todos os semestres. E aproveita esse período de inscrição, faz uma maratona aí no vídeo, anota tudo que a gente falou, porque a gente falou muita coisa aqui, e já se prepara para fazer a inscrição, porque o curso CRAU ele só tem duas turmas, duas aberturas de curso. Então tem uma agora que é para o curso do primeiro semestre e o segundo semestre. Então a pessoa entra no site, faz a inscrição, mas eu acho que já para começar, a pessoa já pode assistir o episódio aí, anotar tudo e começar a fazer. E onde que eles te acham, Gui? Na internet, para o pessoal achar o curso do CRAU, só procurar CRAU e NCC. Ah, é? Porque aí é mais fácil, já encontra. Ah, E aí bacana. o A pessoal gente deixa na manda descrição inbox, também. isso. Manda inbox, um dos professores vai te atender. Mas assim, não desista. Não desista. E procure ajuda, né? E procure ajuda. Exatamente. Gui, muito obrigado aí. Show de bola. Acredito que o pessoal aí que está buscando essa solução aí, o conteúdo vai ajudar muito. E, né, isso só foi uma introdução. Então é muito importante identificar o problema e buscar cada dia mais aí, saber lidar com os recursos e ser mordomos igual a gente Exato. citou dos recursos aí que Deus coloca na nossa vida. Beleza, Gui? Muito obrigado, Beleza. viu? Até mais, pessoal. Deus abençoe.